Então, continuando aqui o nosso caso de análise das máquinas de vetor suporte, as SVMs aí, agora a gente vai estender a nossa análise anterior, seguindo com aquela mesma formulação que a gente tinha visto no vídeo anterior, mas agora estudando um caso aqui que a gente não cobriu antes, né? Inclusive eu coloquei para vocês como uma certa limitação, né? Que é o caso onde as classes são não linearmente separáveis. Vamos imaginar o seguinte cenário aqui. Vamos supor que a gente tem aqui uma classe, esse x aqui, né? E uma outra classe, por exemplo, essas bolinhas que estão aqui, né? E não existe uma reta, né, que separe essas duas classes aqui com 100% de acerto de classificação por treinamento, né? Isso faz com que elas sejam não linearmente separáveis. Mas ainda assim, nesse caso, eventualmente a gente pode querer construir um classificador linear para separar essas duas coisas aqui, sabendo que eventualmente a gente vai ter um erro de classificação aqui no treinamento, mas dependendo da complexidade ou da simplicidade que a gente quer no nosso modelo, pode ser razoável ter essa reta aqui, eventualmente até porque esse cara aqui pode ser algum tipo de outlier na medição, algum dado que não que acaba embaralhando aqui em relação às features, né? Mas por um critério aí de projeto ou de algo que você deseja em termos de simplicidade para o teu classificador, você ainda assim quer traçar uma reta de separação. No caso anterior, na formulação anterior que a gente viu da SVM, isso aqui fica inviável, né? Porque no fim das contas a gente não tem uma possibilidade aqui para ter essa flexibilização, né? A gente assumia que os padrões eram linearmente separáveis, né? Então, a gente precisa modificar aquela formulação. Eu vou mostrar como a gente modifica a partir da última formulação que a gente levantou para a SVM. Ou seja, eu vou voltar lá para aquela o problema de otimização que a gente montou para a SVM, né? Deixa eu voltar para ele aqui. Tá aqui. A gente vai pegar esse problema aqui, que é para o caso linearmente separável, né? E vai adicionar alguns termos a mais aqui, tanto na função objetivo quanto nas restrições. Vão aparecer mais coisas aqui, que é para estender esse caso para o cenário não linearmente separável, né? Então, eu vou partir dessa formulação que eu quero dizer, é que eu vou partir dessa formulação para chegar na formulação do caso não linearmente separável, ainda considerando que a gente vai ter uma superfície de separação que é linear, uma reta, e ainda vai ter a característica da margem. Tá? Então, voltando aqui para o nosso caso, né? Então, a gente está num cenário onde as classes são não linearmente separáveis, né? Veja que esse padrão, esse exemplo azul aqui, ó, ele faz com que seja inviável traçar uma reta de separação, né? Se ele não existisse, essa reta poderia ficar aqui. Mas como tem esse cara aqui, então não tem uma reta que separa com 100% de acerto de classificação. No conjunto de treinamento, né? No conjunto que a gente usa para construir o modelo. Mas ainda assim a gente pode escolher separar esses dados como uma reta, como eu comentei anteriormente, né? E ainda assim a gente pode tentar manter esse conceito da margem aqui, nesse caso, não linearmente separável. Tá? Por questões de simplicidade, assim, ou para simplificar um pouco a apresentação do modelo, eu vou considerar então que a questão da margem e do plano de separação já está implícito naquela formulação anterior, né? Então, o que vem da formulação anterior vem a questão da margem máxima e vem a questão de ser uma reta de separação, né? Então, tem um vetor W, W0 aqui, que é o separador, né? E o que a gente vai fazer, então, agora é só, usando essa formulação aqui, ver como é que a gente leva em consideração esses casos aqui, onde a gente, de fato, não vai ter um acerto de classificação. Tá? Então, como que a gente resolve esse problema aqui? Então, a gente vai analisar três casos para ver como que a gente estende a formulação. Primeiro, a gente vai ter exemplos que vão estar fora da margem, ou seja, essa aqui é a minha margem de separação, certo? Tem padrões que estão fora dela, então eles estão ou para cá, para a classe preta, ou para cá, para a classe azul.
e estão corretamente classificados. Ou seja, aqui era para ser preto e foi classificado como preto, tá ok, né? Então, isso aqui é um acerto de classificação. Mesma coisa vale para o azul, também é um acerto de classificação aqui. Então, dos dois lados são padrões corretamente classificados. A gente vai ter padrões que vão estar dentro da margem, ou seja, agora, antes a gente não tinha isso, né? Porque a margem era limitada pelos vetores suporte aqui, né? Agora não, agora eventualmente a gente pode ter padrões que estão dentro da margem. Mas esses padrões eles podem estar corretamente classificados, como é o caso desses 3 caras aqui para a classe preta, né? E esses 2 caras aqui para a classe azul. Então, esses quadradinhos aqui, ó, eu vou desenhar aqui, ó, o que é quadrado ali, né? São os caras que estão corretamente classificados, mas estão dentro da margem. Matematicamente, o que que isso representa? Significa, então, que o y vezes o wtx mais w0 para esses caras aqui vai ser positivo, mas vai estar entre 0 e 1. Por quê? Porque a gente uniformizou, né, de uma certa maneira, né, que essa distância entre a reta e os vetores suporte, que são os caras que caracterizam a margem, tem uma distância unitária, né? Então, se essa distância é unitária, significa que esses caras que estão aqui dentro, corretamente classificados, os quadradinhos, né, eles têm uma distância, então, que é inferior a essa distância da margem, né? E, claro, a gente vai ter os casos incorretos, tanto os casos incorretos dentro da margem, né, que é esse azul aqui e esses 2 pretos, então a gente vai ter padrões incorretamente classificados, que são os que estão ressaltados com a bolinha ali, né? E esses caras, então, é de se esperar que matematicamente o produto aqui, y wtx mais w0, vai ser negativo. Lembra que esse aqui é o label e esse aqui é o resultado da classificação. Então, esse cara aqui, ele vai ser positivo ou negativo. Então, se ele for positivo, ele pertence a uma classe, se for negativo, pertence a outra. SVM é intrinsecamente binária, né? Para problemas de classificação binária. Depois a gente vai ver como é que estende para o caso de várias classes, tá? Então, a SVM, por ser binária, então esse cara é positivo ou negativo, e aqui vai ser positivo ou negativo. Então, quando está correto, significa que aqui é positivo e aqui é positivo. Então, o produto desses 2 caras dá positivo, né? Se está dentro da margem, ele, além de ser positivo, ele é menor do que 1, porque esse 1 aqui vem da margem, né, de separação. E se esse cara aqui, então, é negativo, por exemplo, esse é positivo, ou vice-versa, né, é um erro de classificação, então esse produto vai ser negativo. Então, esse é o ponto importante. Isso vale para esses caras que estão dentro da margem aqui, mas valeria se eventualmente tem algum errado fora da margem, tá? A gente não vai dar tanta ênfase para esses caras, porque no fim, como eu vou mostrar para vocês aqui, os nossos casos principais vão ser esses onde os erros de classificação estão dentro da margem, na verdade, né? Então, a gente tem esses 3 casos aqui, que são os 3 casos que estão demonstrados na figura, né? Acertos, erros e acertos com padrões dentro da margem, né? O que que a gente vai fazer, então? A gente vai tentar modelar esse caso, incluindo uma solução que lide com esse tipo de problema aqui, que até então a gente não tinha, né? Então, como que a gente vai fazer? Vou colocar já a proposta de alteração. E a gente vai trabalhar um pouco nessa proposta de alteração, porque lembra que um cuidado que a gente tem que ter sempre quando a gente fala da SVM é que ele tem que ser... tem não, né? Mas é uma tentativa, na verdade, que se faz na literatura e se fez quando se propôs ela inicialmente, para que seja um problema convexo. Então, eu tento sempre separar aqui, quando eu explico o SVM, em 2 casos. Um caso que é mostrar a ideia, a intuição por trás da formulação, e depois como é que transforma aquilo num problema convexo, né? Então, eu vou mostrar aqui de novo, como eu fiz no vídeo anterior, vou mostrar a intuição por trás da SVM, para incluir essa questão agora que a gente está procurando, né? E depois eu vou fazer uma álgebra para deixar isso uma formulação convexa similar ao que a gente tinha antes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar a questão da maximização da margem, então isso não muda, né? Separando as classes aqui com margem máxima, né? Mas a gente vai tentar, de uma certa forma, penalizar, então vai aparecer um fator de penalização para os padrões que estão no interior da margem e incorretamente classificados. Então, quanto mais errado, digamos assim, o padrão, maior vai ser essa penalização.
Então, eu vou partir direto para uma proposta de como que a gente poderia fazer isso. A gente poderia modificar a formulação, esquecendo as restrições, né? A gente teria aqui as restrições, né? Um sujeito A aqui, né? Mas eu vou esquecer elas por enquanto, né? Só para a gente entender o que significa esse termo aqui, tá? E aí a gente tentar trabalhar em cima dele. Mas o importante é que, assim, ó, considerando que tem esse termo aqui, mais as restrições, a gente já está contemplando a parte da maximização da margem. Então, isso aqui, vindo da formulação anterior, como eu comentei no slide anterior, né? Isso vindo da formulação anterior garante, então, que a gente já tenha maximização da margem. O que a gente precisa, então, é acrescentar um outro termo que vai fazer exatamente isso que a gente está buscando, penalizar os padrões que estão incorretamente classificados, particularmente esses no interior da margem aqui, né? Que a gente verificou, esses dois pretos aqui e esse azul que está aqui, né? Então, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui devem fornecer uma penalização para nós. E o que significa penalização? Como a gente tem um problema de minimização, qualquer coisa que a gente somar a essa função custo que a gente quer otimizar, a gente está penalizando, né? Porque a gente está, digamos, elevando o valor do que seria aquele valor mínimo esperado, né? Então, do ponto de vista de otimização como um problema de minimização, o fato da gente somar algo aqui acaba sendo interpretado como uma penalização para aquele problema de otimização. Então, a gente vai somar alguma coisa, que é esse somatório de 1 até n aqui, que eu já vou explicar, multiplicado por um parâmetro c aqui, ó. Por que a gente tem esse parâmetro aqui, né? Isso aqui é um parâmetro definido por usuário, tá? Porque a gente tem duas quantidades distintas e a gente está somando elas, né? Uma é uma norma, que é uma coisa, né? Não, tem uma determinada grandeza aqui, né? É como se a gente estivesse fazendo uma análise dimensional, vai lá, né? Então, existe uma grandeza aqui, que é essa norma, e outra grandeza, que é esse somatório aqui, que não tem relação com essa norma. Então, para que a gente tenha uma certa proporção, uma escala entre essas duas coisas que a gente está somando, a gente inclui esse parâmetro extra aqui para fornecer essa espécie de balanço entre essas duas quantidades que a gente está querendo somar, agora incluindo esse termo de penalização. Então, isso aqui é só um parâmetro, por enquanto, ele é só um parâmetro definido pelo usuário a priori, tá? O usuário do método, né? E o que diz esse somatório? Esse somatório, então, ele vai ter que penalizar os caras que estão errados. Como que a gente vai penalizar os caras que estão errados? A gente vai usar uma função de maximização aqui, entre o valor 0 e 1 menos yi wtx mais w0. Se o padrão estiver corretamente classificado, isso significa, então, que esse cara aqui, por exemplo, é positivo, esse cara aqui, por exemplo, é positivo, ou negativo e negativo, mas o que importa é que o produto desses dois vai ser sempre positivo. 1 menos alguma coisa positiva, se esse cara estiver corretamente classificado e fora da margem, por exemplo, esse cara aqui, esse aqui, ou qualquer um desses outros aqui, né, para fora da margem, né, essa distância vai ser maior que 1. Então, 1 menos essa distância maior que 1 vai ser um número negativo. O máximo entre esse número negativo e 0, que é o que esse operador está falando, o máximo entre esses dois sempre, né, vai ser o 0. Então, tudo isso aqui vai ser zerado, não penaliza nada. É porque isso é o que a gente quer, né? A gente não quer que os caras que estão certos penalizem, né? Agora, se ele tiver errado, esse cara aqui vai ser, por exemplo, negativo, esse cara aqui vai ser positivo, esse produto vai ser negativo, 1 menos alguma coisa negativo vai dar um número positivo. Então, a gente vai, quando fizer o máximo entre 0 e esse número positivo, o maior valor vai ser esse número positivo aqui, né? Então, a gente começa a penalizar. E quanto maior esse erro aqui, né? Essa diferença, né? Se tiver dentro da margem, esse valor vai estar entre 0 e 1, né? Mas quanto maior esse valor, maior vai ser a penalização. Ou seja, mais a gente vai somar aqui entre esse máximo, né? Imagine que esse cara aqui, na verdade, ele vai crescendo, né? Se fosse plotar a característica dele, né? Para os caras que são maior que 1, ele vale 0, né? Aqui a gente teria um valor que vai crescendo, né? Aqui seria 1, por exemplo, né? Entre 0 e 1 aqui, né? A gente teria esse valor que vai crescendo até 1. Passou de 1, ele continua penalizando, né?
Então, isso aqui é como se fosse o quanto ele penaliza, né, a penalização, em função dessa distância, ou desse valor proporcional à distância e proporcional também ao erro de classificação, né? No fim das contas, o que a gente tem aqui seria nesse eixo aqui, né? Seria esse produto aqui, então, YI, WTXI mais W0. Eu vou voltar nessa explicação, nessa visualização aqui um pouquinho mais para frente aí, tá? Mas só para você imaginar, então, que no fim das contas é o seguinte: esse termo como um todo, ele vai ser tão maior quanto maior for o teu erro de classificação. Para padrões que estão erroneamente classificados dentro da margem, esse cara vai ficar entre 0 e 1, né? Consequentemente, o max de tudo isso aqui também fica entre 0 e 1. E aí a gente tem essa penalização que vai crescendo aqui, né? À medida que sai da margem e continua errado, ele continua penalizando mais linearmente, porque é uma combinação linear que nós temos aqui, né? Esse tipo de função aqui a gente chama de hinge loss. Depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre ela, tá? Hinge no sentido de uma dobradiça aqui, né? Se fosse uma dobradiça, imaginando uma porta, né? Isso aqui como se fosse uma dobradiça, mas enfim, daqui a pouco eu falo mais sobre esse cara aqui. Bom, então, o que a gente tem aqui? A gente conseguiu incluir um termo que faz aquilo que a gente estava buscando, que é penalizar os caras que estão incorretamente classificados dentro da margem. O problema é que esse tipo de característica aqui é altamente não linear, né? A gente tem um operador aqui que é não linear e inviabiliza qualquer cálculo de derivadas, né? Então, como boa parte desses métodos de otimização estão relacionados com o uso do gradiente, né? O gradiente da função custom, isso aqui para nós é um grande problema, né? Tem um ponto aqui onde a gente não consegue essa função como um todo, ela não é continuamente diferenciável. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar modificar essa formulação aqui para que ela fique continuamente diferenciável e automaticamente isso vai tornar ela convexa, tá? Mas antes de checar, de novo, pause o vídeo, né? E confira se você entendeu bem essa formulação aqui. Se tiver dúvida sobre o max, né? O max entre 0 e alguma coisa, vai pegar sempre o maior valor entre esses dois aqui. Se esse cara for negativo, vai ser 0. Se esse cara for 0, obviamente vai ser 0. Se esse cara for positivo, o max entre esses dois vai ser o próprio valor daquele cara positivo ali. Então, analise isso e daqui a pouco a gente já dá sequência, então, a essa análise aí. Então, o que a gente vai fazer? De agora em diante é álgebra para simplificar essa notação. Então, a gente vai usar uma alternativa que você usa em problemas de otimização convexa, principalmente, que são as chamadas variáveis de folga, onde a gente vai fazer uma espécie de substituição de uma parcela da função, de tal maneira que a função fique... a gente retire essas características de não linearidade ali, de não ser continuamente diferenciado. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai dizer que aquele max entre 0 e o 1 menos o yi wtxi mais b, essa parcela aqui vai receber o nome de uma variável de folga, né? Que é o que eu estou chamando de xi. Então, o meu xi, porque eu vou ter uma para cada par y e xi, né? Eu vou chamar de variável de folga, uma variável extra que eu estou inserindo aqui no meu problema, e ela vale exatamente isso daqui. Tá? Agora eu vou partir para uma prova que não é a mais adequada, mas é talvez a mais direta para entender isso daqui, de como que a gente vai acabar reescrevendo então aquela equação como um todo, tá? Então a primeira coisa é imaginar o seguinte cenário. Se o que está dentro desse argumento aqui, o segundo argumento dessa função max aqui, que é 1 menos y e wtxi mais b, for igual a zero, se esse cara aqui for zero, o max entre 0 e 0 vai ser zero. Então, o xi é zero. Se o xi é zero e esse cara é zero, eu posso afirmar, então, que o xi é igual a esse cara aqui. Tá? Se ambos são zero, esse caso eu posso
afirmar que existe essa igualdade aqui. Por outro lado, vamos imaginar que esse cara aqui ele é negativo. Estou tentando imaginar o cenário, três casos, na verdade dois, porque o terceiro é meio óbvio, tá? Mas eu estou tentando imaginar o cenário que esse cara aqui é zero, no cenário que ele é negativo, e depois no cenário, que eu não vou fazer, você pode até fazer, no cenário que ele é positivo. E aí eu vou ter todos os três casos possíveis de análise aqui para essa função desse tipo aqui, maximização com esses dois argumentos. Né? Então, o caso onde ele era zero, eu cheguei à conclusão que o xi então é igual a 1 menos yi wtxi mais b. Né? No caso que ele é negativo, o xi também vai ser zero. Porque se ele for negativo, o máximo entre zero e alguma coisa negativa é zero. Então, se o xi é zero e esse cara é menor que zero, então eu posso, de novo, por uma espécie de indução aqui, né, dizer que esse cara, 1 menos yi wtxi mais b, é menor que xi. Né? Então, se ele é ou ora igual ao xi ou ora menor que o xi, depois você prova para o caso onde esse cara aqui é positivo, só para ver se você entendeu, você vai ver que vai cair no que a gente, nas mesmas condições que a gente está avaliando aqui. Então, se ele ora é igual ou ora é menor, eu posso generalizar, então, dizer que ele vai ser sempre menor ou igual ao xi. Vai ver que para o caso positivo isso também vale. Na verdade, até é direto isso, mas deixo isso para você verificar e pensar. Então, se eu substituir aquele max por um xi, eu tenho que tomar cuidado, então, que 1 menos yi wtxi mais b vai ser menor ou igual ao xi. Isso é só uma característica relevante que eu tenho que levar adiante nesse processo de substituição que eu estou fazendo, tá? Então, essa substituição não é simplesmente eu vir aqui na formulação anterior e trocar todo esse negócio aqui, ó, pelo xi. Eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu faço isso, automaticamente eu tenho essa outra preocupação que eu tenho que tomar aqui, né? Onde essa equação aqui também é válida. Né? Mas antes da gente ver como é que fica, vamos só fazer uma análise, então, agora, em termos do xi, do que é um acerto, um erro de classificação, um padrão dentro da margem, enfim, aquela mesma coisa que a gente fez olhando só para esse cara aqui, vamos agora olhar em termos de xi. Isso também é algo importante para a interpretação da SVM. Então, o resumo, né? Padrões que estão fora da margem, o xi é zero. Por quê? Porque padrões que estão fora da margem corretamente classificados, eu acabei não colocando isso aqui, mas acho que vou ressaltar, tá? Corretamente classificados, né? Esses caras aqui, então, eles vão ter um produto um y e wtxi mais b, que é positivo e é maior do que 1. Né? Se ele é positivo e é maior do que 1, isso aqui vai dar um número negativo, 1 menos esse número negativo, esse número que está aqui vai dar um número negativo, né? Perdão, eu acabei misturando aqui o que eu queria dizer, né? Mas vai dar um número negativo de tal maneira que o max entre 0 e esse número negativo vai ser 0, então o xi é 0 para esse caso aqui. Então, em relação a essa variável de folga, xi, um cara corretamente classificado tem o xi igual a 0. Então, veja, como eu estou trocando essa interpretação que eu coloquei aqui pelo xi, eu estou, então, agora traduzindo tudo em termos do xi. Né? Isso é o que eu estou fazendo. Padrões que estão no interior da margem e corretamente classificados, eles vão ter o xi entre 0 e 1. Então, um cara que está corretamente classificado, esse valor também vai ser positivo, mas ele vai ser menor que 1. Então, vai ser, por exemplo, 1 menos 0,5, que vai dar 0,5, né? Então, o xi o valor máximo entre 0 e 0,5 vai dar o 0,5. Então, você pensando nos dois casos extremos, né? Quando esse cara aqui está na margem, essa distância vai ser unitária, né? Então, 1 menos 1 vai dar 0. Perdão. Esse produto aqui, né? Essa distância aqui vai ser, por exemplo, mais 1 aqui, né? Mais 1. E esse produto aqui vai ser, por exemplo, mais 1, corretamente classificado, né?
Isso, 1 vezes 1 vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 0, máximo entre 0 e 0 vai ser 0, né? Então, o xi vai ser aqui, no fim das contas, já na verdade já era esse caso aqui, né? A gente acabou ficando num limiar aqui da margem, né? Então, se a gente imaginar um pouquinho para dentro da margem, né? Por exemplo, um 0,9 aqui, né? 0,99, né? Vai ser 1 menos 0,99, vai dar 0,01, 0,01. Então, o máximo entre 0 e 0,1, 0,1 vai dar 0,01. Então, o xi vai ser superior a 0 até o outro limite aqui, né? Onde esse cara, por exemplo, é 0,01. 1 vezes 0,01 vai dar 0,01. 1 menos 0,01 vai dar 0,99. Máximo entre 0 e 0,99 vai ser 0,99. Então, ele fica limitado aqui, né, entre esses dois extremos, tá? Ele fica limitado entre esses dois extremos, entre 0 e 1, porque esse cara aqui, esse produto, também está limitado entre esses dois extremos, tá? Às vezes, na verdade, se usa aqui, ó, um menor igual aqui também, tá? Então, os dois extremos. Eu acabei deixando só o menor aqui, mas, enfim, isso não impacta tanto aqui, tá? É porque são padrões que estão exatamente na margem, né? Aqui, na forma como eu coloquei, ou ele está fora ou ele está dentro, e eu acabei não contemplando os caras que estão na margem, tá? Os caras que estão na margem também estão corretamente classificados, né? E o xi desses caras ali também é nulo, né? Mas isso é só um detalhe, né? Então, o que é importante? Se ele é zero, ele está fora da margem, ou eventualmente na margem, né? Se ele está dentro da margem corretamente classificado, ele está entre 0 e 1 para o xi. E, consequentemente, o terceiro caso que a gente não analisou, né? O xi vai ser maior do que 1 para os caras que estão errados. Porque esse número aqui vai ser 1 menos esse número aqui vai ser alguma coisa positiva, né? E positiva superior a 1, porque eles vão estar incorretamente classificados, né? Então, olha só. Na verdade, a gente acaba tendo duas penalizações aqui, né? Uma penalização para os caras que estão dentro da margem e corretamente classificados, que é uma penalização, digamos, relativamente pequena, ela está entre 0 e 1, né? E uma penalização um pouco mais severa, que é para os caras que estão incorretamente classificados. Então, eles vão ter um sigma aí maior do que 1, uma penalização maior, né? Vai ser tão maior quanto maior for esse produto aqui, né? Proporcional a isso, né? E esses caras, então, estão incorretamente classificados. Então, a gente penaliza os caras que estão dentro da margem, a gente vai querer o menos possível exemplos dentro da margem, né? Mas, de maneira mais crítica, a gente não quer nenhum exemplo incorretamente classificado. Então, essa é a interpretação dessa formulação em termos do xi, né? Então, a gente pode olhar tanto em termos desse produto aqui, ou em termos do xi. Como agora a gente está fazendo a substituição de variável para essa variável de folga aqui, a gente tem que pensar em termos do xi. Se ele for nulo, se ele for entre 0 e 1, está certo, mas ele está dentro da margem. E se ele for maior que 1, ele está incorretamente classificado. Tanto no interior da margem quanto fora dela, né? Bom, então feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar tanto essa equação aqui, essa primeira equação que eu estou chamando chamar ela de 1, quanto essa equação número 2, que está aqui embaixo. Né? Isso aqui é só interpretação, isso aqui serve para você entender o que ela significa agora em termos da variável de folga. Mas o que eu vou fazer agora é trabalhar com essas duas equações, a equação número 1 e a equação número 2, e vou voltar para a formulação da SVM. Então, aonde tinha o máximo lá, eu substituí pelo xi, e a restrição ela teve que mudar um pouquinho, né? Lembra que a restrição antes ela não tinha esse 1 menos xi aqui, né? Mas agora, como a gente fez essa análise aqui, né? Então, eu sei que 1 menos yi wtxi mais b, isso aqui vai ter que ser menor ou igual ao xi. Ou só reescrevendo, né? yi wtxi mais w0, b, tanto faz, né? Colocar w0 ou b aqui dá na mesma, né? Estou misturando essa notação aqui, mas enfim. Tem que ser maior ou igual agora 1 menos o xi. A gente não tinha isso antes, né? Esse cara agora apareceu aqui em função
dessa substituição de variáveis que a gente fez aqui. Então é uma volta meio grande, né? Mas no fim das contas, aqui está o nosso novo problema. O que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar minimizar a margem, perdão, maximizar a margem, né? Que é o que a gente já tinha antes, que é o que está aqui representado por... Vou ressaltar aqui de uma outra cor, tá? Que a gente já tinha antes. Então, vou usar o azul aqui, ó, o que é maximização da margem, é a formulação que nós já tínhamos antes, que é feita por esse meio da norma do vetor de pesos, e esse YI, WTXI mais W0, maior ou igual a 1. Né? Agora a gente acrescentou uma outra coisa aqui, que é a gente quer o menor número de erros, ou seja, pontos dentro da margem, tanto certo quanto errados, né? Isso é importante. A gente quer minimizar esse cara ao máximo. Por quê? Porque os caras que estão dentro da margem, eles têm um XI maior que zero. Então a gente quer tentar minimizar ao máximo esse cara aqui. Tá? Então para isso a gente substituiu, apareceu agora então o XI. Então tudo aquilo que for XI maior que zero, ou seja, o XI menor possível, vou selecionar com o vermelho aqui, ó. Então, esse cara aqui apareceu e esse cara aqui apareceu. Tá? Então, veja que aquele max lá, né, eu substituí pelo xi. Como eu fiz isso, eu tive que adicionar essa equação 2 na restrição lá, então por isso apareceu esse outro termo aqui. Tá? Aí esse problema também é convexo, tem uma série de características aqui que são vantajosas do ponto de vista de solução, né, do problema, né? Então a gente vai partir por essa abordagem aí, tá? Agora é um outro momento importante para você pausar o vídeo de novo, comparar essa formulação que a gente chegou com a formulação do vídeo anterior, né? Volta alguns slides ali. Ver se você de fato entendeu essa substituição de variáveis aqui. Essa aqui é direta, essa aqui não é tão trivial, né? Tem que dar uma certa volta. E entende e procure entender bem que o nosso objetivo é minimizar esse xi maior que zero. Por quê? Porque xi maior que zero é padrão dentro da margem, mesmo que corretamente classificado, né? Ou padrão dentro da margem incorretamente classificado. A gente quer minimizar esses caras aqui. Muito mais esse terceiro caso do que esse, mas quanto menos padrões dentro da margem, também é melhor. Intuitivo aí, né? No cenário ideal, todo mundo fora da margem incorretamente classificado. Ou seja, se esse termo aqui, zero, né? E esse cara aqui também desaparece, né? Então a gente teria exatamente o caso anterior. Não sendo possível, a gente ainda está tentando buscar minimizar o efeito desse cara aqui ao máximo, né? Então procure rever essas coisas, ver se você entendeu bem esses pontos aí, porque agora é resolver esse problema de otimização. Aí resolver, eu também sugiro você pausar o vídeo e seguir aquele procedimento que a gente estava usando do dual de Lagrange, né, para SVM. Como que é o processo? Primeiro, a gente vai maximizar em relação aos multiplicadores de Lagrange um mínimo em relação aos parâmetros W, W0 aqui, né, do Lagrangiano, tá? Então, para fazer isso, a gente vai montar lá aquele passo do dual, essa aqui é a representação dual de Wolff lá, né? Então, para fazer isso, a primeira coisa que você vai fazer é calcular as derivadas parciais do Lagrangiano em relação a W, derivada parcial em relação a W0, e aqui apareceu mais um cara, né? Que é o xi que a gente não tinha antes. Então, também é necessário calcular... Opa! Ele passou adiante sozinho, me desculpe. Também é necessário calcular a derivada parcial em relação ao xi. Então, calculando esses caras aqui igualando a zero, cada um deles,
A gente vai simplificar um monte a notação aqui, e aí a gente pode voltar para o problema de maximização aqui só em relação aos multiplicadores de Lagrange. Então, tente, pelo menos, parar o vídeo agora e calcular essas derivadas parciais aqui. Monta o lagrangiano, calcula elas. Eu não vou mostrar isso aqui, a gente pode discutir na nossa reunião semanal. Eu não vou mostrar, mas eu vou mostrar o resultado. Então, para o vídeo aí, tenta fazer por conta que isso é relevante, tá? Então, primeira coisa seria montar o lagrangiano. Então, o lagrangiano ele vai ser função W, W0, Si, e dois multiplicadores de Lagrange, lambda e mi. Por quê? Porque a gente tem duas restrições aqui, né? Essa restrição que é a mais direta aqui, que a gente já estava falando antes, né? Mas essas variáveis de folga, ela também tem uma restrição que elas têm que ser maior ou igual a zero, por conta disso daqui, né? A gente viu que como ela está substituindo essa função aqui, então naturalmente ela tem que ser maior ou igual a zero, como a gente verificou aqui, né? Então ainda teria uma terceira equação aqui que eu não comentei, o xi tem que ser maior ou igual a zero, para fechar a nossa formulação. Mas tudo bem. Isso aqui é só um detalhe que tem que aparecer aqui na formulação. Tá? Então, o nosso lagrangiano ele fica com essa cara aqui, o que já tinha na função objetivo. Mi são as restrições do xi maior ou igual a zero. E o lambda i são os multiplicadores relacionados às restrições do yi wtxi mais w0 menos 1 mais xi aqui, né? Deixando na forma padrão de restrições de desigualdade, sempre menor ou igual a zero, né? É... Então fica com esse formato aqui, né? Acho que aqui, deixa eu só ver. As restrições aqui são do tipo menor ou igual a zero. Então no formato padrão aqui, eu tenho que transformá-las com menor ou igual a zero. Isso significa que eu tenho que multiplicar por menos 1, por exemplo, essa restrição aqui, né? Para ela ficar desse jeito, né? E se eu passar o 1 e o xi para o lado de lá, também tem que multiplicar por menos 1. Então, isso faz com que esse sinal aqui acabe ficando negativo. Esse e esse aqui, tá? Só para explicar o porquê, né, que esse cara está negativo. Tá? Então, esse aqui tem a ver com esse formato padrão ali, né, que a gente está buscando. Né? Tá. Então, montou o lagrangiano, o próximo passo são as derivadas parciais, né? Então, para chegar no dual. Primeira derivada em relação a w vai ficar igual o que tinha dado antes. W, lambda i, y, xi. Em relação a W0, somatório de lambda y igual a zero. A gente também tinha já essa conclusão do caso anterior, da última formulação da SVM, né? E a derivada em relação a xi igual a zero vai chegar nessa equação aqui, ó. Que o c, aquele parâmetro do usuário lá, menos mi menos lambda i tem que ser igual a zero. Então, de novo, é muito importante você checar isso. Para quem for trabalhar com machine learning, reconhecimento de padrões, aprender a calcular essas derivadas é fundamental. Tá? Então, ressalto, tenta fazer e aí nas nossas reuniões semanais a gente vai discutir se tiver alguma dúvida, se não conseguir chegar nesses resultados aí. Feito isso, o próximo passo que eu quero que você faça é substituir esse W. Na verdade, essas três relações aí, eu quero que você substitua na formulação original, né? Ou seja, volta para o lagrangiano aí e reescreve ele, né? Lembrando que ele tem que ficar só em função dos multiplicadores de Lagrange. Ou seja, quando você substitui o W, W0 que você achou lá, o teu lagrangiano ele tem que ficar só em função do lambda e o mi, porque agora a gente vai maximizar o lagrangiano agora em função só de lambda e mi, né? Em relação aos multiplicadores de Lagrange. Então, o que é o W, W0 e o xi, eles vão acabar sumindo. Tá? Bom, antes então de você calcular isso, deixa eu só mostrar uma outra coisa que é importante aqui, que são esses casos de análise, porque isso aqui é importante do ponto de vista de debug aí para SVM depois quando você for trabalhar na implementação prática. Tá?
Lembra que eu falei para vocês, no caso lá da SVM linearmente separável, né? Vou voltar aqui para ela lá. Que a gente tinha essa análise aqui, ó, quando a gente olhava os multiplicadores de Lagrange, lambda-is, né? Dos vetores suporte, eles eram os únicos caras que eram diferentes de zero, né? Desses caras aqui, né? Então, olhando para os lambdas, a gente já conseguia saber se esse cara aqui era um vetor suporte ou não, né? Então, agora, como a coisa é um pouquinho mais complicada em termos de vetor suporte, eu vou tentar fornecer uma outra análise para você, quando bater o olho num padrão, por meio dos valores que estão nos multiplicadores de Lagrange, saber se ele é um vetor suporte ou está dentro da margem ou não. Tá? Então, como que a gente faz isso aqui? Essa análise não é tão direta. Eu vou tentar mostrar pelo menos um caso aqui para depois você estender a tua interpretação. Então, isso aqui é só um parênteses, tá? Eu já volto na álgebra aqui para montar o dual. Então, a gente tem 3 casos de análise. O padrão está corretamente classificado e fora da margem, que é o que vai acontecer nessa solução da SVM, né? Então, esse caso 1 aqui, corretamente classificado fora da margem, tanto para a classe vermelha quanto para a classe preta. Ou ele está exatamente na margem, é um vetor suporte, então, né? Que é esse caso 2, tanto para o vermelho quanto para o preto. Ou ele é um cara que está dentro da margem e incorretamente classificado aqui, tá? Esse caso 3 aqui. Ainda ele poderia estar dentro da margem e corretamente classificado, ainda assim ele cairia num caso que eu não vou mostrar aqui, mas é fácil de identificar, tá? Acho que esses 3 aqui são os mais relevantes. Na verdade, o mais relevante de todos é o caso 2, e depois do caso 2, o caso 3. Então, eu vou explicar como que a gente analisa essas coisas aqui, e aí depois você com calma pode checar e comparar esses três cenários aí. Tá? Então, o caso 1 é o seguinte, ó. O caso 1 é um caso onde o produto YIWTXI, aqui faltou um I, né? XI aqui, bom, não vou colocar, mas fica subentendido em todos aí que é o XI. Mais W0, ele é maior do que 1, está fora da margem e está corretamente classificado, né? Positivo e maior do que 1. Então, como que tem que estar a distribuição dos valores dos multiplicadores de Lagrange e do Xi? Então, a gente vai analisar o Xi, a gente vai analisar o lambda I e o mi I, que são os multiplicadores de Lagrange. Como que tem que estar esses valores aqui, né? Então, uma coisa que a gente já viu anteriormente, em relação ao Xi, que se ele for maior que 1, ou for igual a 1, o Xi é zero. Então, aqui está zero, aqui está zero. Beleza, esse caso aqui está resolvido, né? Porque isso aqui está certo, né? Mesmo ele estando na margem ou fora dela, desde que ele esteja corretamente classificado, esse cara aqui é zero. Né? Então, aí já fecha um conjunto de análises para nós aqui. Então, no caso 1, se o Xi é zero, se a gente for ver aqui, ó, nessa equação aqui, ó, só recoloquei aqui as equações mais importantes, tá? Então, se a gente for olhar para essa equação número 1 aqui, ó, se o Xi é zero e esse produto aqui é maior do que 1, significa que isso daqui vai dar um valor qualquer, uma constante qualquer, que menos 1 vai dar uma constante K. Com todo esse negócio aqui, vai ser uma constante K qualquer. Lambda I vezes essa constante K, lembra que esse cara aqui é zero, né? Tem que ser igual a zero. Isso significa, então, que lambda I tem que ser igual a zero. Então, nesse caso aqui, lambda I é zero. Se o lambda I é zero e o Xi é zero, então eu posso vir aqui, ó, lambda I é zero, mi I vai ser igual a C. Então, está aqui o meu terceiro caso. Outra forma de fazer essa análise é ir testando, né? Verifica, por exemplo, se o lambda I é maior que zero. Se o lambda I for maior que zero, todas as condições aqui tem que estar satisfeitas, né? Se alguma delas aqui não for satisfeita, por exemplo, o Xi for menor que zero, opa, isso aqui não é possível. Então, tem que voltar à análise.
significa então que ele não é maior que zero, ou ele é igual a zero, né? Já que ele é multiplicador de Lagrange, ele só pode ser maior ou igual a zero. Enfim, você pode ir fazendo essa análise aí, né, para cada caso e vai montando esses cenários aqui. Para esse segundo cenário, olha só, se o xi é igual a zero, então aqui, ó, esse cara aqui é zero, o wi, yi, wtxi mais w0 é igual a 1, então 1 menos 1, isso aqui tudo vai dar zero, então não é mais k, é zero aqui. Então eu tenho zero aqui, mais zero, ou seja, esse cara aqui já é zero. Isso significa então que o lambda aí não vai ser zero, né? Para esse produto aqui, já que essa parte aqui garante, né, que ele vai ser nulo, né? Então, se ele não vai ser zero, o que vai acontecer aqui, ó? Primeira coisa que eu vou fazer, se o lambda i não é zero, significa que que o mi é igual ao lambda i menos c. Ou melhor, se eu reescrever esse cara aqui, né? Mi vai ser igual, se ele não é zero, né? C menos lambda i. Falei invertido antes ali, né? Então, já sei que o mi vai ser C menos lambda i. E quais são os limites para o lambda i? O lambda i, ele não pode ser igual a C. Porque se ele for igual a C, esse cara aqui vai dar zero. E aí, nesse produto aqui, ó, como xi já é zero, esse cara aqui, então, tem que ser maior do que zero. Né? Diferente de zero, nesse caso, necessariamente maior do que zero, porque é um multiplicador de Lagrange. Então, eu sei que esse cara aqui tem que ser menor do que C. Né? Então, C é o limite superior para ele aqui, né? E no fim das contas, ele não vai ser zero, né? Porque a gente olhou nessa primeira equação aqui, já que o lado direito aqui dela já era zero, então ele tem que ser maior do que zero. Então, assim eu consigo, digamos, colocar um limite inferior e superior para esse lambda aí. Né? Uma outra coisa que você pode imaginar é por que ele não é maior do que C, né? Então, eu deixo aí para você pensar sobre esse ponto e a gente discutir na nossa reunião semanal, tá? E aí o terceiro caso também não vou analisar, porque segue a mesma filosofia, né? Então, o que acontece quando yi wtxi mais w0 for menor do que 1, né? Então, aqui é o caso onde o xi não vai ser zero, né? E aí você repete essa análise aqui para saber, tá? Então, olhando o xi, olhando o lambda e olhando o mi, eu consigo saber qual que é a posição do meu padrão em relação à margem e ao plano de separação. Se ele é um vetor suporte, se ele está dentro da margem ou não. Tá? Bom, eu vou, como eu disse para vocês, vou deixar esse resto da análise para vocês aí, tá? Mas disso tudo aqui, eu só queria destacar que essa equação aqui, ó, que eu coloquei esse retângulo, é a mais importante de todas. Porque ela vai dar digamos, uma limitação em termos de valor para esse multiplicador de Lagrange, o lambda aí, tá? E o mi, bom, o mi não tem nenhuma restrição, então a mais importante é em relação ao lambda, tá? Então, olha só, se a gente combinar essa conclusão que eu acabei de mostrar aqui com a álgebra que você vai fazer para escrever o dual, a gente vai chegar num outro problema de otimização, que é esse problema aqui, ó. A gente vai ter uma maximização somente em relação ao lambda, inclusive o mi cai fora da jogada, né? A álgebra simplifica de uma maneira que o mi acaba sumindo, tá? Lambda i menos meio de tudo isso daqui, né? Essa restrição que eu comentei com vocês, ó, essa restrição ela continua aparecendo, então eu tenho que levar isso daqui adiante, né? O lambda não pode ser maior do que c. Né? Eu vou deixar você como exercício pensar no porquê disso, tá? É relativamente simples, mas é bem importante, tá? E então ela vai aparecer aqui, né? Essa nossa restrição, 0 menor ou igual a lambda i menor ou igual a c. E aquela outra restrição que vem de uma das derivadas parciais, que é essa derivada parcial aqui, né? Em relação ao w0,
né, que tem que ser mantida. A restrição de igualdade, então, lambda y tem que ser igual a zero. Então, esse aqui é o dual de um problema para resolver o Support Vector Machine quando eu tenho um problema não linearmente separável, né? Então, se a gente for comparar com o que a gente tinha antes, ó, esse aqui é o caso anterior, é o caso linearmente separável, tá? Do vídeo anterior. O que acontece no caso linearmente separável? Eu tenho o mesmo problema de otimização, fica só em função de lambda também, na verdade eu só tinha o lambda, né? Aqui eu consegui tirar fora o mi, então fica exatamente a mesma equação de cima aqui. E o que muda é que apareceu aqui, ó, ao invés do lambda ser maior ou igual a zero, a gente colocou uma restrição superior para ele. Ele acaba ficando sempre entre zero e o c, que é o parâmetro definido pelo usuário. Né? Veja que é quase a mesma formulação, tá? A gente deu uma volta enorme, mas no fim das contas o dual é praticamente a mesma expressão. A gente poderia colocar isso aqui num solver lá, né, no nosso solver de otimização quadrática, encontrar os multiplicadores de Lagrange, e aí com base nos multiplicadores de Lagrange calcular o W e o W0, assim como a gente fez no vídeo anterior. Então o procedimento é exatamente o mesmo, tá? Só mais um comentário que eu acho que é importante, que é a influência desse parâmetro C. Esse parâmetro C, então, ele vai dizer o quanto a gente está preocupado, a mais ou a menos ali, né? Com os caras que estão incorretamente classificados, dentro ou fora da margem. Tá? Então, assim, vamos imaginar o cenário aqui, dois casos. Ó. Um valor muito grande para C, um valor alto, né? Então, C tem um valor bastante grande na formulação aqui, ou seja, eu estou ponderando bastante esse cara aqui, eu estou muito preocupado com ele. Tá? E um caso onde ele é menor, onde eu estou pouco preocupado com ele. Quando eu coloco um valor alto para o C, significa que eu estou reforçando essa penalização. Ou seja, um valor alto de C vai nos dizer que para os casos onde o Xi é maior que 1, ele vai ter que são os casos de erro, né? De erro de classificação, ele vai ter um valor muito elevado. Então, quando eu estou buscando lá as minhas várias retas aqui, ó, a minha solução, estou buscando o W0. Tem várias soluções possíveis aqui, ó. Essa solução 1 e essa solução 2 aqui, como eu estou colocando um alto valor para o C, esse cara que está errado aqui, que é esse vermelho, ele vai acabar tendo uma importância muito grande no meu problema de minimização. Então, nessa minha busca aqui, ó, a 1, a 2 ou a 3, que é esse cara que está aqui, ó, ele vai acabar preferindo o 3, porque o 3 é o cara que zera esse termo aqui, e aí o tamanho do C não importa mais. Ao passo que esses outros dois aqui, o Xi é maior do que zero, e esse termo na otimização acaba ficando muito grande. Então, na minimização como um todo, é preferível esse cara 3 aqui, porque ele zera esse fator aqui e meio que não depende mais do C, né? Então, na minimização, eu vou conseguir o menor valor possível para esse somatório aqui, né? Ao passo que o 1 e o 2, como o C é muito alto, eles vão ter, nesse somatório aqui, um valor muito grande. Então, eu vou estar longe do mínimo que eu estou buscando. Tá? Então, o valor por C acaba fazendo com que eu force soluções onde eu não quero errar nenhum padrão. Ou seja, eu estou olhando mais para o erro do que para a margem como um todo. Tá? Se eu diminuir o valor do C, significa o seguinte. Significa que, bom, eu posso tolerar algum tipo de erro de classificação, como está acontecendo aqui, e estou mais preocupado em ter uma margem grande. Né? Esse aqui é só um exemplo fictício, né? Não é exatamente uma solução da SVM, mas só para mostrar para vocês o seguinte, num caso extremo, quando C é muito, muito grande, isso aqui eu estou mais preocupado com erro. Eu não quero erro de classificação. Eu quero evitar erros de classificação. Quando C é muito pequeno, eu estou olhando mais para margem. Então, eu até tolero erros, né? Mas eu quero que a margem seja a maior possível. É mais ou menos essa a interpretação que você pode ter sobre esse parâmetro C da SVM.
Isso aí tem relação com uma coisa chamada regularização. A gente vai falar mais nos próximos vídeos aí, tá? Por enquanto eu não vou detalhar muito mais do que isso. Bom, só para fechar aqui então, uma comparação, essa questão aqui ela volta bastante aí, né, nas nossas aulas aqui, que são as principais funções de perda, né, loss function, né, que existe para classificação. Vou comparar 3 casos aqui só para vocês terem uma ideia do que significa cada uma dessas funções de perda. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o produto entre o label e o resultado. Estou suprimindo o W0 por uma questão de simplicidade, tá? Então, aqui eu tenho o produto de label, Y, que eu estava usando o T, né? Lembre que nessa minha confusão de notações aqui, Y é equivalente a T, né? Então, o produto do label que deveria ser com esse cara aqui, ou ele é positivo ou ele é negativo. Quando ele é positivo, significa que é um acerto de classificação. Quando ele é negativo, significa que é um erro. A função mais clássica, que se usa bastante, por exemplo, não diretamente, mas de uma certa forma mais indireta, se usa em redes neurais, que é o erro de classificação. Não importa se está muito errado, ou seja, se está muito positivo ou está muito negativo, né, muito errado, ou muito certo. Se tiver certo, essa loss vai ser 0, se tiver errado é 1, independente de quanto errado ele esteja. A gente acabou de ver que na SVM, se for acima da margem, ele está corretamente classificado, beleza, penalização é 0. Se tiver dentro da margem, ou seja, entre 0 e 1 aqui, né? Esse aqui é a margem, né? Ó, esse cara aqui é a margem. Ele tem uma penalização que varia também linearmente entre 0 e 1, né? Ao passo que se for maior, se o erro for tiver fora da margem, né, é maior do que 1. Então continua penalizando linearmente aqui para cima. Veja que quanto mais errado, maior a penalização, diferente dessa função mais clássica aqui que a gente chama de zero one loss, né? E aquela o terceiro caso, tá? Então esse aqui é só uma contagem, né? Ou é 0 ou é 1. Aqui é a range loss aí que a gente viu para SVM, né? E também tem essa vermelha que é a log loss, né? Que é a da logistic regression, né? Então aquela que a gente viu lá no primeiro vídeo do classificador relacionado à logistic regression, né? Então esse aqui é a logistic regression loss lá. Pode voltar no vídeo e verificar se você quiser conferir, né? Ela tem uma cara parecida. Se a gente for plotar ela em relação a esse parâmetro TN WTXN aqui, né? Ela tende a 0 lá no limite, um valor grande desse produto aqui, né? Ou seja, tá super confiante sobre a classificação. E tem um valor de infinito aqui, quanto mais errado está a tua classificação. Tá? Se aproxima aqui a range loss aqui para casos menor que 0, né? Mas na margem tem um certo valor diferente aqui, né? Ela é continuamente diferenciável, né? Então ela de uma certa forma é parecida com a range loss que você usa na SVM. Por que eu gosto de colocar esse slide aqui nessa explicação? Porque você pode ler um paper e ele pode falar desse tipo de loss, pode falar desse tipo de loss ou desse tipo de loss aqui. Independente de que modelo ele esteja usando, isso aqui é bem recorrente na literatura. Então, olhando para isso aqui, você já vai ter uma noção do que cada uma dessas 3 significa. Né? E qual que é a cara dela em relação ao erro de classificação que você tem. Né? Eu vou partir para o exemplo final no MATLAB, mas fica aqui só as referências dessa aula, porque a gente já vai partir para a próxima aula, que é de classificação não linear, tá? Então, aqui eu usei bastante o capítulo 3 do Theodorídeos, do livro lá, né? Um pouco do 3 e do 4 aqui, principalmente para SVM e Logistic Regression lá. E um pouco do Least Squares também, do livro do Bishop. Acho que SVM acabou sendo mais do capítulo 3 aqui do Theodorídeos do que do Bishop, mas enfim. E aí, do Logistic Regression também a aula do professor Nando de Freitas, lá tem bastante coisa interessante que vale dar uma checada se você quiser se aprofundar um pouco mais. Tá? Isso aqui encerra essa nossa aula, vou só partir para o exemplo do MATLAB aqui para a gente poder fechar. O exemplo é exatamente o mesmo da aula anterior, então eu não mudei nada aqui, tá?
Então, deixa eu rodar ele aqui só para mostrar para vocês aqui, então, essa influência, principalmente do parâmetro C e dessa característica não linear aí da SVM. Então, eu tenho um caso que ele é quase linearmente separável. Se não fosse esse cara aqui, ó, na verdade ele é linearmente separável, ó. Não foi uma escolha muito boa, mas enfim. Na verdade, acho que vai até ser legal por essa análise, mas vamos ver. Esse padrão aqui, ó, na verdade, para ser linearmente separável, eu teria que passar por uma reta aqui, né? Então, se eu quiser levar muito em consideração o fato de ser linearmente separável, eu não quero errar nenhum vermelho e nenhum azul. Se eu não quero errar nada no meu conjunto de treinamento, o que eu quero fazer? Eu quero que o meu C tenha um valor muito grande. Foi o valor que eu coloquei aqui, ó, C igual a 100. Então, a margem ficou pequena, mas a reta está separando com 100% de acerto de classificação. Mas olha só, eu estou colocando tanta ênfase nesse cara aqui, ó, que eventualmente parece que talvez fosse mais razoável ter uma reta passando por aqui, né? Então, se eu quero, de repente, não olhar tanto para esse erro de classificação e pensar numa margem de separação maior, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e diminuir esse C, né? Então, se eu diminuir, o que eu vou esperar? Uma margem de separação maior e, eventualmente, algum erro de classificação de treinamento, que é o que a gente está observando aqui. Então, isso aqui é uma boa dica aí na forma de interpretar o C, tá? O problema que eu estou resolvendo aqui é exatamente o mesmo lá, né? Então, o meu quadprog aqui eu estou substituindo pelo SMO2, tá? Então, estou resolvendo o dual aqui do problema de otimização, né? E, de novo, aqui os multiplicadores de Lagrange. Então, por exemplo, o alfa, né? Que para nós é o lambda na aula lá, né? Ele vai ser bem esparso, né? Somente alguns caras vão ser diferentes de zero. Então, aqui o vetor 6, que para nós é 1.75 e 1.8, é um vetor suporte, né? Então, 1.75 e 1.8, que é um desses caras aqui. E posso olhar na outra imagem. Esse cara aqui, né? Então, ele é um vetor suporte, né? Aqui. Vou colocar um do lado do outro aqui, que acho que fica mais fácil de observar isso. Ele redimensiona aqui, né? 71. Então, ele é esse cara aqui, ó, que é um vetor suporte, né? Ele acaba me redimensionando aqui no plot, que acaba me comprometendo, mas tem esses três caras aqui. Esse aqui é 1.75 e 1.8, né? Que é o vetor de posição 6, que é um vetor suporte, que é justamente esse cara que está aqui, que é um vetor suporte, né? Bom, acho que isso aqui depois você pode rodar e verificar esse exemplo aqui com mais calma, né? Verificar, inclusive, eu sugiro que você faça um exercício de voltar aqui nessa tabela aqui, tentar enxergar, principalmente esses caras do Lambda aqui, para você ter uma ideia o que cada um significa, né? Eu acho que é bem importante aí, né? Você observar isso daí, tá? E, de novo, ressaltando por que ele não é maior que C, acho que é importante você fazer um exercício para checar isso aí.
Mas acho que isso encerra aqui alguns pontos mais importantes que a gente tinha para essa aula de hoje, tá? Então, eu vou fechar por aqui esse vídeo e na sequência a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre classificadores não lineares.